A paz de Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Gleice Nunes, diretamente para os ouvintes do canal Eternidade Passada. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja agora em nossos corações. Epístola de Judas. Essa pequena carta, escrita pelo apóstolo Judas, que foi direcionada para os cristãos do primeiro século. É uma pequena carta, contendo apenas um capítulo, com 25 versículos. É uma carta tão pequena que às vezes muito de nós nem lemos ela. Quando lemos, não damos tanta importância para o conteúdo que está dentro dela, pois é um conteúdo de muito valor, riquíssimos em informações, e é algo muito forte para nos confortar nesses últimos dias tão maus, onde o engano está sobre todo mundo, dominando toda a terra. Para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta carta, de princípio, ela foi rejeitada no cânon bíblico. Mas o que é o cânon bíblico? O corpo eclesiástico, contendo seus líderes religiosos, eles se reúnem num concílio chamado Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, uma igreja católica. Ali naquela grande reunião, eles estão juntos para decidirem quais livros entrariam no compilado, na escolha bíblica, para que pudesse ser usado na igreja e autorizado para que os seus membros também tivessem conhecimento desses livros. Mas antes disso, a comunidade judaica, a qual Jesus e os apóstolos estavam todos inseridos ali, eles tinham profundos conhecimentos com várias literaturas que contêm esses materiais judaicos. E Judas, na sua carta, ele cita alguns desses livros que não foram escolhidos nesse concílio dos líderes religiosos. Então, a carta de Judas, de princípio, ela foi rejeitada para não estar aqui. Nesse compilado, o próprio nome Bíblia já diz. É um compilado de livros, uma reunião, né, que foi feita de livros. Judas não era para estar. Mas, ao mesmo tempo, na carta de Judas também tem várias referências ao Antigo Testamento. Então, numa discussão ou outra, pela misericórdia do Senhor, eles acabaram deixando que o livro de Judas ficasse também nesse cânon bíblico. A Igreja Católica decidiu, então, deixar 73 livros do cânon bíblico. Mais para frente, houve a Reforma Protestante, e onde o seu principal líder, Martinho Lutero, ele também faz um concílio, também reúne o corpo eclesiástico e eles ali decidem quais livros permaneceriam no cânon bíblico. Então eles decidem que ficaram 66 livros. Ora, muita coincidência esses 66. Não podia ser nem a mais e nem a menos do que 66 livros. Tem que ser o número 66. Pois é, né? Então, só que Judas não foi o único que citou esses livros extras bíblicos. O apóstolo Pedro também citou, o apóstolo Paulo também cita, inclusive outros autores, outros livros. O próprio Jesus Cristo citou livros extras bíblicos. Horas. Se eles, que eram os apóstolos, e o próprio Jesus citou essas literaturas judaicas, que eram tão comum entre os primeiros cristãos que tinham total conhecimento, se para eles eram importantes, se para eles serviam, por que agora eles deixaram de ter valor? Ora, o Senhor Deus tem nos dado o espírito de sabedoria, de entendimento e de discernimento. Então, cada filho do Senhor tem que ser autônomo e saber decidir o que é certo e o que é errado.
sem mesmo precisar de estar sempre na cola de líderes religiosos para decidir o que temos e o que não temos que ler. Os seus líderes religiosos, pois eles incentivam os seus membros a não lerem esses livros que eles chamam de apócrifos, ou seja, que não foram inspirados por Deus. Mas sabemos muito bem que existem vários livros que não estão nesse cânon bíblico. Porém, esses livros contêm informações riquíssimas de autoconhecimento que dá para realizarmos grandes pesquisas e são sim inspirados por Deus. E na carta de Judas, nós aprenderemos a nos advertirmos contra esses falsos mestres, que na verdade eles proíbem os seus membros de lerem esses livros apócrifos que eram normal para a comunidade judaica. Mas os seus membros podem sim lerem e até se formarem nos livros da ciência moderna e até mesmo, inclusive, nos livros de teologias, onde foram outros autores que escreveram e não estão no cânon bíblico. Nós sabemos que é muita hipocrisia, mas o livro de Judas nos dará uma grande advertência para vencermos esses falsos mestres.